Olá, meu nome é Júlia e esse é o Ciência com a Jubes. No episódio de hoje vamos falar sobre animais transgênicos. Informações sobre plantas transgênicas são mais amplamente divulgadas e, por isso, o termo transgênico não é completamente estranho para nós. Mas afinal, o que é um animal transgênico? Eles são descritos como aqueles que sofrem alteração na estrutura do seu DNA resultante da ação humana, ou seja, qualquer intervenção no processo de desenvolvimento desses animais, seja para a seleção de características desejadas ou com o propósito de desenvolver novas características que podem ser usadas para aprimoramento da área médica. A manipulação da composição genética dos animais permitiu, em menos de 15 anos, que os pesquisadores respondessem questões fundamentais, desde as relacionadas à produção na agricultura até a pesquisa biomédica. Isso significa que eles podem ser criados para ajudar em áreas que visam saúde e bem-estar humano, mas também podem ser criados com objetivo comercial. Para exemplificar a criação desses animais, vou falar de 3 técnicas. Uma delas é a microinjeção. Na primeira etapa dessa técnica, uma solução com cópias do transgene é introduzida no pronúcleo masculino de um embrião, e depois o embrião que foi manipulado deve ser guardado em estufa. A segunda etapa da microinjeção é a transferência do embrião para o oviduto, mas, para realizar essa transferência, as fêmeas são acasaladas na véspera da reimplantação com machos adultos que têm vasectomia. Como resultado disso, tem-se fêmeas pseudográvidas. Depois, os embriões guardados em estufa são reimplantados nessas fêmeas. Outra técnica é a transferência de células tronco embrionárias, que são células que podem gerar qualquer célula do organismo. Nessa técnica, as células tronco são injetadas em um blastocisto de um embrião que ainda está no início do seu desenvolvimento. Depois, esse blastocisto é implantado no útero de uma fêmea com pelagem diferente da do animal que deu origem à célula tronco. Os filhotes que nascem dessa gestação podem ser animais do tipo quimérico, que tem 2 ou mais populações de células geneticamente distintas com origem em diferentes zigotos, ou misto. Então, é necessário cruzar várias vezes animais quiméricos para selecionar os que têm as características genéticas que foram introduzidas. Além disso, esse método é utilizado só em camundongos. Ainda não foi possível estabelecer linhagens de células troncos embrionárias de bovinos, ovinos e suínos, por exemplo. Por fim, uma terceira técnica utilizada é chamada de transferência nuclear. Essa técnica consiste na remoção do núcleo de um ovócito e só o seu citoplasma é usado. Nesse núcleo será inserida uma célula diploide transgênica, contendo as características desejadas, e essa célula é colocada no espaço perivitelino do ovócito doador do citoplasma. Essa célula e o ovócito irão se fundir e vão ter que ser ativados quimicamente ou eletricamente para dar início ao desenvolvimento do embrião. Se a técnica funcionar, tem como resultado um animal clonado com as características do núcleo doador. Agora que já sabemos como pode ser gerado um animal transgênico, vamos para alguns exemplos. Gatos com genes inseridos para resistir ao vírus da imunodeficiência felina. Nos Estados Unidos, gatos tiveram seu gene alterado para resistir à versão do que seria o vírus da AIDS felina. A proteção contra o FIV é garantida pela inclusão de um gene de macaco dentro do material genético dos gatos. Junto com esse gene foram incluídos também os genes fluorescentes de águas-vivas para a marcação dessas células infectadas. Dessa forma, os animais brilham quando expostos à luz ultravioleta. Os filhotes apresentam o gene, ou seja, a herança herdada. Porcos com carnes menos gordurosas a partir de uma proteína proveniente do espinafre. A carne se tornou mais saudável devido à menor quantidade de gordura saturada e à presença de proteínas encontradas nas folhas do espinafre. Esses porcos foram apelidados de porcos Popeye, e apesar de não terem apresentado nenhuma complicação para a saúde humana, eles não foram bem aceitos pelo público e acredito que o experimento foi suspenso. Rebanho portador de genes humanos. Cientistas desenvolveram um rebanho portador de genes humanos com o objetivo de que o leite contivesse as proteínas e nutrientes que o leite materno oferece. Entretanto, esse experimento não foi bem sucedido, porque o leite reproduzido por essas vacas não conseguia replicar os anticorpos específicos necessários de serem repassados de mãe para filho. Frangos geneticamente modificados que impedem a proliferação da gripe aviária. Esses animais possuem um gene que pode impedir que frangos doentes contaminem os frangos sadios. Isso também reduziria o risco de contaminação em humanos. Ao incorporar o gene nas aves, o grupo de pesquisadores percebeu que, embora ainda possam ser infectados e até mesmo morrerem por causa da gripe, esses animais não transmitem a doença para os frangos não transgênicos.
mosquitos capazes de controlar a dengue. Por último, há um estudo aqui mesmo no Brasil, para desenvolvimento de mosquitos Aedes aegypti machos que possuem um gene letal e que pode controlar os casos de dengue. Dessa forma, quando esses insetos machos forem soltos, ao se reproduzirem, a sua descendência possuirá esse gene que é programado para auto-extinguir o seu portador antes dele alcançar a fase de reprodução. Curiosidade: o glowfish, peixe inicialmente desenvolvido por cientistas de Singapura para detectar níveis de poluente na água, acabou chamando a atenção de uma empresa americana que comprou as licenças e criou seu primeiro aquário de estimação fluorescente. Os peixes parecem brilhantes sob a luz branca normal e apresentam uma fluorescência brilhante sob uma luz azul. Eles também são bastante impressionantes sob a luz negra e em uma sala completamente escuras. Desde a sua introdução, os peixes criaram entusiasmo no mundo dos aquários domésticos, com crianças especialmente fascinadas por eles. O curioso é que a venda, posse e importação desses peixes ainda é proibida em muitos países, devido ao risco biológico que representam caso sejam soltos indevidamente por seus donos. A produção de animais transgênicos ocupa um lugar central entre as formas de alterar permanentemente a linha germinativa. Oferece muitas vantagens sobre os métodos clássicos que dependem da geração espontânea de genótipos ou métodos específicos que introduzem mutações por meios não específicos, como mutagênicos químicos ou radiação ionizante. Se você me acompanhou até aqui, não se esqueça de inscrever no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos produzidos. Um beijo e até a próxima!